Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui em Lisboa, moderando essa mesa. Agradeço aos organizadores do fórum e, em especial, ao professor Vitalino, aqui representando o comitê acadêmico, e ao ministro Salomão. E, para mim, é uma honra estar com personalidades tão relevantes aí da política do Brasil e de Portugal, além de um parceiro da Companhia de Águas do Rio. Então, essa mesa tem por objetivo falar do futuro, o futuro conectado a essas três letrinhas ESG, não é? Que se referem aos aspectos do meio ambiente, aspectos sociais e de governança voltado para as cidades. No Brasil, nós temos mais de 80% da população vivendo nas cidades. Portugal, um pouco menos, cerca de 60% vive nas cidades. E é também nas cidades que as mudanças climáticas mais têm gerado e vão gerar seus efeitos prejudiciais. Então, as inundações, as grandes tempestades, as secas e todos os incêndios florestais, tudo isso afeta, em especial, as populações urbanas. Além disso, nós temos, especialmente nos países emergentes e mais pobres, a gente tem os aspectos sociais da desigualdade. Então, a pobreza leva as pessoas a uma situação de mais vulnerabilidade, com falta de infraestrutura, com falta de habitação. Então, serviços de água e esgoto demoram mais a chegar a essas populações. E isso demanda ações dos nossos gestores públicos, mas principalmente da sociedade civil. E os investimentos hoje, não só no mercado de bens, como a gente ouviu aí na mesa anterior, mas nas cidades também dependem desses aspectos da sustentabilidade. Então, as cidades também precisam atrair investimentos e hoje os investidores buscam justamente esses aspectos de ESG. Então, eu tenho o prazer de estar aqui com líderes de 3 cidades, 2 delas consideradas patrimônio da Unesco pela questão da paisagem cultural, curiosamente, né, na mesma categoria, uma pelo aspecto mais ambiental, né, do parque, e a outra da nossa paisagem construída. E, além disso, também o VAR também tem um riquíssimo patrimônio. Então, são desafios muito grandes e que vão também buscar aspectos de infraestrutura bastante relevantes, já que a infraestrutura está vindo depois das cidades construídas. Então, em cidades patrimônio, o desafio da infraestrutura é maior ainda, não é? E depois nós vamos ouvir o Bianchini falando a esse respeito. Então, eu tenho o prazer de passar a palavra para o meu prefeito, Eduardo Paes. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a professora Silvia, saudar aqui os colegas prefeitos. Não vou chamar aqui de presidente da Câmara. Aliás, o presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro está aqui, vereador Carlos Caiado. Mas saudar meus colegas prefeitos Salvador Malheiro e Basílio Horta, uma honra muito grande estar aqui, cumprimentar Alexandre Bianchini, agradecer muito o convite para estar aqui nesse encontro na pessoa do ministro Salomão, prazer enorme, cumprimentar todos os ministros do Rio de Janeiro, aqui presente, ministro Saldanha, ministro Benedito, cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça do meu estado, desembargador Figueira, saudar aqui o meu querido amigo doutor Marfan, uma figura que no campo jurídico nos é inspirador sempre do Rio de Janeiro, e saudar a todos aqui na figura do meu ex-procurador-geral e ex-chefe de gabinete
e agora trocados Gustavo Schmidt e Fernando Dionísio, né, que são minhas referências aqui no campo do direito. Mas queria fazer algumas considerações, quer dizer, a Silvia nos inspira aqui a falar de futuro, né, mas a agenda do chamado ESG, Environment, Social and Governance, né, elas acabam se confundindo muito com essas que são as obrigações do Estado, né? No caso específico do Brasil, quando a gente vai olhar, ela se confunde totalmente com os princípios fundamentais da República que estão listados ali no título inicial da Constituição Federal, né? Além disso, você tem uma certa organização global, né? A nível global você tem os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU, né? As 17 metas, 165 objetivos acordados lá em 2015, né, fazendo que todos eles tenham a ver completamente com essa agenda ESG, fazem com que o poder público, o setor público tenha uma relação completa com essa agenda ESG, ou a própria vocação do poder público diz respeito a esse tema. Por que é importante a gente estar tratando isso aqui a nível municipal, né? Porque temos aqui 3 prefeitos tratando desse tema. Pelo protagonismo das cidades. Eu acho que a Silvia já, de certa maneira, antecipou isso, né? No Brasil, temos mais de 85% da população vivendo em ambientes urbanos, mais da metade dos brasileiros ocupam as 27 regiões metropolitanas do país. As 40 maiores cidades do Brasil têm cerca de 100 milhões de habitantes, né, vivendo nessas cidades. E aí você vai para os números superlativos do Brasil, obviamente, as necessidades habitacionais superam 7 milhões de unidades habitacionais, você tem toda a inadequação habitacional, que aí você vai para 14 milhões de unidades habitacionais, sem falar na questão ambiental, tenho certeza que o Bianchini, que eu esqueci de cumprimentar, que promete, com essa concessão, essa iniciativa feita lá no Rio de Janeiro pelo governo do Estado, promete salvar a Baía de Guanabara e nos dar condições. Essa é uma agenda do século XIX que o Brasil só começa a enfrentar de maneira minimamente adequada agora no século XXI. E as cidades têm um papel de protagonismo no mundo de hoje. Eu não quero aqui contestar os estados-nação, mas a verdade é que com os avanços da tecnologia, com a diminuição de fronteiras, né, cada vez o mundo de hoje gira em torno de uma rede de cidades, né? São as chamadas cidades globais, né, que funcionam como imãs, atraindo pessoas, funções, organizações, né? Portanto, o processo de tomada de decisão, de influência por parte das cidades, ele é muito relevante, né? Ele impacta muito mais na vida das pessoas pelas suas características óbvias, a proximidade, né? Os cidadãos vivem de fato em cidades, é só dizer não em países é complexo, mas nós vivemos muito mais no nosso ambiente municipal do que, às vezes, na abstração, que é um aspecto mais regional, no caso do Brasil, os estados, e muito menos ainda em países, né? Você tem um modelo institucional, no caso brasileiro, a Constituição de 88, ela dá um protagonismo, um poder político muito grande aos prefeitos, né, independente do tamanho do município. O município é alçado à condição de ente da federação, sem relação de subordinação nenhuma com o presidente da República ou com o governador do Estado, né? Como eu já disse aqui, essa importante taxa de urbanização. Então, tratar de um tema que tem a ver com os princípios enumerados na nossa federação, na nossa Constituição, a nível municipal, os princípios, ou aqueles são os aspectos do ESG, me parece absolutamente adequado a nível municipal, né? E o fato é que todo esse clamor em torno do tema, sua aplicação no setor privado tem, obviamente, feito com que a gente tenha um conjunto grande de iniciativas que buscam mensurar, né, os temas relacionados ao ESG e trazendo esse conceito para o setor público, né? Como é que uma coisa que já é, de certa maneira, a própria função, a razão de ser de governo, né, porque virou uma agenda ali a partir de, sei lá, 2005, no setor privado, como é que ela se encaixa no setor público, né? E aí ela começa, esse trabalho de ESG dos governos, ele começa muito mais como uma busca por uma melhor visualização na qualidade
e o tratamento dado aos diferentes assuntos nos diferentes entes da federação. Estou aqui falando, obviamente, do caso brasileiro, que aumenta o controle social e, consequentemente, aquilo que é fundamental em governos de uma democracia. Tanto defendemos as democracias, especialmente a brasileira aqui no dia de ontem, né, aquilo que é fundamental, que é a pressão social, né, que é o principal motor do serviço público, isso fazendo com que a governança ambiental sustentável se torne agendas fortes e que seja o motivo da criação de políticas públicas, buscando o aprimoramento dessas políticas públicas, né? Então, o ESG, ele tem em sua essência a forma que a gente tem, isso vale para as empresas, começa a se levar para o setor público, né, de se analisar o quanto se busca minimizar os danos ambientais, como é que a gente gera benefícios sociais e como é que a gente otimiza os processos administrativos. Essas mudanças no ambiente econômico corporativo, elas vão se transportando para a gestão pública, né? E a gente começa com esses conceitos: Estado verde, cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Eu já vou falar aqui um pouquinho de greenwash, né? Que é um pouco essa coisa se transformar num, amigo Sidney, numa coisa meio fake, né? É sempre o risco, as pessoas se agarrarem às expressões e esquecerem a consequência objetiva, doutora Renata Gil, daquelas questões, né? Mas esses conceitos passam a ser perseguidos permanentemente, a partir dessa visão que vem do setor privado, dos gestores públicos, né? Que, já que esse cliente dos serviços públicos, né, o cidadão, ele também começa a se posicionar valorizando essas práticas sustentáveis da oferta desses produtos. Vamos usar aqui um pouco da expressão privada, mas desses produtos do aparelho estatal, né? Seja na infraestrutura da cidade, das condições de acessibilidade, diversidade, inclusão, igualdade de acesso às políticas públicas, transparência, publicização dos fatos, dos atos. Esse é um tema absolutamente relevante no Brasil. Eu estou aqui no meu 3º mandato, né, e fiz questão de, como nos compromissos de campanha, ter uma secretaria que a gente chama de integridade pública, mas uma grande secretaria de compliance, algo inexistente no meu outro mandato. Você tinha estruturas formais, controle de Tribunal de Contas, de Procuradoria, de própria Controladoria, mas a gente entra com uma secretaria de integridade pública, fazendo parte dessa governance adequada para o momento, né? Essas medidas relacionadas ao ESG na seara pública, elas têm que ser necessariamente, esse é um tema importante, elas têm que ser, e tomar cuidado para que os governos não façam isso, aí estão os grandes desafios, né? Elas têm que ser reguladoras e também executoras, né? Então, você tem um papel do Estado de dizer para a empresa privada que eventualmente você regula, né? Você tem que estar sempre voltado para a redução do desmatamento, restauração ecológica. Você vai tratar de licitação de concessões de rodovias ou de um serviço de saneamento sob condições de redução da emissão de carbono, né? O caso aqui, muito concreto, da Águas do Rio, até o dia de hoje, está no principal jornal do Rio, Jornal o Globo, ainda as piores condições de água da Baía de Guanabara desde 2014, salvo engano meu, esse é o dado. Isso ainda dá para cobrar de governos. Daqui a pouco nós vamos cobrar dessa empresa privada aqui, que assumiu a responsabilidade de sanear a Baía de Guanabara, né? Então você tem uma série de ações que os governos podem executar como reguladores, mas os desafios claros que estão colocados, em minha opinião, né, nessa questão do ESG, é isso: como é que os governos saem só do papel de legislar e exigir do privado o cumprimento dessa agenda ESG, e como é que nós passamos a também, nas nossas políticas públicas, nas nossas práticas, a levar em consideração esses aspectos. São esses os grandes 2 desafios: não ser só regulador, ser também executor, levar em consideração os aspectos ESG, e o que eu chamei aqui de greenwash, né, que é um pouco essa história de quase um money laundering de teses verdes, né? Você usar títulos interessantes, palavras bonitas, usar de muita narrativa, de uma enorme dose de marketing, mas com ações que sejam muito pouco efetivas, no sentido de fazer, de fato, com que os valores de ESG possam
está gerando resultados, né? Então, o que a gente tira aqui, eu não sei mais quanto tempo eu tenho, mas já me prometo terminar, quer dizer, o que a gente tira aqui é que o Estado ainda caminha a passos lentos, né, rumo à consolidação dessa sigla. É uma novidade para o setor privado, é também uma novidade para o setor público. Então, é importante que a gente possa recorrer a mais modelos, a mais ferramentas que permitam essa avaliação, essa elaboração e implementação dessa agenda, né? Como eu disse, não podemos nos limitar aos aspectos regulatórios, exigir de terceiros que cumpram com aquilo que nós mesmos, gestores públicos, não temos a capacidade de fazer. Portanto, enfim, eram essas aí as minhas considerações para o início do debate aqui. Muito obrigado.